O Vendedor de Sonhos, O Chamado, é comovente, divertido e, em última análise, inspirador. Este livro vai fazer você rir e chorar, mas, acima de tudo, vai fazer você refletir sobre o propósito da sua vida, valorizar os outros e se capacitar para acreditar nos seus sonhos. O Vendedor de Sonhos, O Chamado. Júlio César Lambert, professor reconhecido, ameaça se jogar do alto do edifício San Pablo. Enquanto todos do local estão atônitos, um sujeito maltrapilho atravessa a barricada de bombeiros, adentra o edifício e se aproxima do suicida. De maneira inesperada, tira um sanduíche do bolso e oferece ao suicida, que se vê desconcertado. Em seguida, vê o maltrapilho declamar um poema e passam a dialogar. Júlio se sente obrigado a refletir sobre a ingratidão do seu gesto para com a vida. A multidão, a polícia e os bombeiros acompanham atenciosamente o movimento dos dois. Júlio começa a contar que o pai cometera suicídio quando tinha 6 anos e, por causa disso, desenvolveu uma personalidade agressiva, mesmo tendo se tornado um respeitável acadêmico. Apaixonou-se por uma aluna 15 anos mais nova, seduziu-a, traiu a esposa e contraiu dívidas. E seu filho, João Marcos, encontra-se envolvido com drogas. Diante desse caos, enxergou no suicídio a solução para os seus problemas. O maltrapilho, então, diz a Júlio César que é um vendedor de sonhos. Júlio César não acredita na definição que ouvira e esfrega as mãos no rosto. Vendedor de sonhos? Como assim? O que é isso? Sim, sou vendedor de sonhos. Confuso, Júlio César, por alguns momentos, pensa que o homem que estava diante dele era um vendedor ambulante ou um vendedor de ações da bolsa, mas com aquelas ideias parecia impossível. Curioso, questionou-o. Como assim? Que produtos você vende? Eu procuro vender coragem para os inseguros, ousadia para os fóbicos, alegria para os que perderam o encanto pela vida, sensatez para os incautos, críticas para os pensadores. Júlio César, num rompante de orgulho, lembrando-se do tempo em que se sentia um deus por ter vasta cultura acadêmica, disse consigo: não é possível. Estou tendo um pesadelo. Acho que já morri e não percebi. Num momento eu queria tirar a minha vida porque estava preso no novelo dos meus conflitos. E no outro, estou mais perturbado ainda porque estou diante de alguém que me resgatou e diz que vende o que é invendável. Vende o que todos procuram, mas não existe nos mercados. E, para surpresa dele, o estranho completou. E para os que pensam em pôr um ponto final na vida, procuro vender uma vírgula. Apenas uma vírgula. Uma vírgula? Perguntou confuso o sociólogo. Sim, uma vírgula. Uma pequena vírgula, para que eles continuem a escrever a sua história. Júlio César começou a transpirar. De repente, sob um estado de iluminação interior, caiu em si. O irreverente homem acabara de vender para ele uma vírgula e ele a comprara sem perceber. Não houve preço, não houve pressão, não houve chantagem, não houve apelos. Ele a comprara para retornar às raízes da essência humana. O intelectual tornara-se aluno do maltrapilho. Fora irrigado por uma suave solidariedade. Colocou as mãos na cabeça para ver se tudo o que se passava com ele era real. O ilustre professor de sociologia começou a ter insights. Olhou para baixo e viu a multidão esperando sua reação. No fundo, aquelas pessoas estavam tão perdidas quanto ele. Eram livres para ir e vir, mas se sentiam pesadas, controladas, sem suavidade. Faltava-lhes liberdade para arejar a própria personalidade. O professor parecia penetrar nas entranhas de um filme cujas cenas eram surreais e, ao mesmo tempo, concretas. Esse sujeito é real ou tudo que estou vendo é uma armadilha da minha mente? Indagou para si mesmo, sob uma aura de fascínio e insegurança. Nunca ninguém o encantara como esse incompreensível peregrino. Em seguida, o misterioso homem fez um convite que abalou ao máximo. Venha e siga-me, e eu farei um vendedor de sonhos. Com esse diálogo, desmontou o chefe de polícia, levando-o a refletir sobre a sua humanidade e declarou que cada doença pertence a um doente, não podendo enquadrar todos em teorias fechadas. Ao sair do prédio, a multidão e os jornalistas cercaram-nos. O vendedor começou a dançar uma dança irlandesa. Formou-se uma roda, e Júlio foi convidado a dançar, e então uma profunda transformação ocorreu.
Júlio observava a alegria do vendedor e passou então a chamá-lo de mestre. Depois de 20 minutos de dança no sopé do edifício San Pablo, o vendedor de sonhos pediu novamente silêncio para a multidão remanescente. Eufóricas, as pessoas pouco a pouco se aquietaram. Para o espanto de todos, ele proclamou um verso em voz alta, como se estivesse no alto de um monte. Muitos dançam sobre o solo, mas não na pista do autoconhecimento. São deuses que não reconhecem seus limites. Como poderão se achar se nunca se perderam? Como serão humanos se não se aproximam de si? Quem são vocês? Sim, digam-me, quem são? As pessoas ficaram com os olhos arregalados. Elas haviam acabado de dançar numa pista improvisada, mas agora o promotor da festa introduzia uma outra pista e as questionava se eram humanas ou divinas. Vários homens bem trajados, em especial aqueles que não haviam dançado e estavam na posição de críticos, ficaram atordoados. Diariamente estavam vidrados na cotação do dólar, nas cotações da Bolsa de Valores, em técnicas de liderança empresariais, em carros, hotéis, mas muitos jamais haviam dançado na pista do autoconhecimento. Jamais haviam sido caminhantes no território psíquico. Viviam vazios, entediados, ansiosos, inundados de tranquilizantes. Não se humanizavam. Eram deuses que morriam um pouco a cada momento. Eram deuses que negavam seus conflitos. Vendo a multidão silenciada, ele expandiu seu discurso. Sem filosofar a vida, viverão na superfície. Não perceberão que a existência é como os raios solares que despontam solenemente na mais bela aurora e se despedem fatalmente no ocaso. Alguns o aplaudiram sem entender a dimensão do seu raciocínio e sem perceber que estavam próximos do entardecer. Momentos depois, ele saiu cumprimentando pessoa por pessoa e indagando. Quem é você? Qual é o seu grande sonho? Muitos ficavam constrangidos no primeiro momento. Não sabiam responder quem eram, nem qual era seu grande sonho. Outros, mais desinibidos e sinceros, diziam: não tenho sonhos. E justificavam: minha vida está uma merda. Outros comentavam: vivo num atoleiro de dívidas. Como posso sonhar? E ainda outros comentavam: meu trabalho é uma fonte de estresse. Tenho dores em todo o corpo. Esqueci de mim mesmo. Só sei trabalhar. O mestre não tinha soluções mágicas para elas. Queria instigá-las a se interiorizar e repensar. Observando o deserto psíquico em que se encontravam, ele bradou: sem sonhos, os monstros que nos assediam, estejam eles alojados em nossa mente ou no terreno social, vão nos controlar. O objetivo fundamental dos sonhos não é o sucesso, mas nos livrar do fantasma do conformismo. Uma jovem obesa de 130 quilos e 1,80 m de altura ficou comovida com essas palavras. Sentia-se programada para ser rejeitada e infeliz. O fantasma do conformismo a dominava. Há anos tomava antidepressivos. Era pessimista e excessivamente crítica consigo mesma. Sempre se diminuía perante outras mulheres. Constrangida, aproximou-se do vendedor de sonhos e teve a coragem de se abrir. Sou um poço de tristeza e solidão. Pode alguém não atraente um dia ser amado? Pode alguém não cortejado ter a chance de encontrar um grande amor? Ela sonhava em ser beijada, abraçada, querida, admirada, mas sua reação indicava que provavelmente fora ridicularizada, rechaçada, chamada por apelidos que só se dariam a animais. Sua autoestima fora assassinada na sua infância. Bartolomeu ouviu suas palavras. Carente e esbaforindo álcool, balbuciou aos gritos: apetitosa, belíssima, maravilhosa! Se você procura um príncipe, o encontrou. Quer namorar comigo? E abriu os braços. Ela sorriu, mas o bêbado, desavergonhado, era o último homem com o qual ela se envolveria. O mestre olhou nos olhos dela. Condoído, respondeu-lhe: é possível encontrar um grande amor. Só não se esqueça jamais que você poderá ter o melhor parceiro ao seu lado, mas será infeliz se não tiver um romance com a própria vida. E orientou-a. Contudo, para alcançá-lo, terá de deixar de ser escrava. Escrava do quê? Indagou surpresa. Dos padrões de beleza do sistema, afirmou ele. Algumas pessoas que o ouviram se animaram com suas palavras e comentaram que sonhavam superar sua timidez, solidão, fobias. Filtrando as pessoas, falou com segurança.
Se seus sonhos forem desejos e não projetos de vida, certamente vocês levarão para a sepultura seus conflitos. Sonhos sem projetos produzem pessoas frustradas, servas do sistema. E ele não deu explicações sobre esses pensamentos, pois queria que as pessoas dançassem na pista das ideias. Se o acaso for nosso Deus e os acidentes nossos demônios, seremos infantis. Por fim, o mestre comentou para sua plateia extasiada: conquistas sem riscos são sonhos sem méritos. Ninguém é digno dos sonhos se não usar as suas derrotas para cultivá-los. Bartolomeu, o bêbado, sai da multidão e diz que gostaria de estrangular a esposa traidora. O mestre esclarece que traímos também pelo pensamento, ao que o agressor concorda que o fazia. E então o mestre convida Bartolomeu a segui-lo com Júlio e alerta-o para que seja generoso consigo mesmo. Júlio compreende que quem cobra muito de si é carrasco dos outros. Observando onde o mestre morava, Júlio entendeu que só dorme bem quem aprende a repousar dentro de si. Logo adiante, encontram Dimas, um vigarista que recebe o seguinte conselho: o pior esperto é o que engana a si mesmo. E ele acaba sendo convidado pelo mestre a segui-lo. No caminho, passam por uma banca de jornal e Júlio perturba-se ao ler em um jornal que fora associado a um bando de malucos que tumultuava o centro da cidade. Isso representou o fim de sua carreira. O mestre ensinou que deveria temer, na verdade, seus próprios pensamentos, e não a difamação, pois somente eles podiam destruir a sua essência. Na sequência, vão até um velório em que o mestre convida os presentes a homenagearem o falecido, lembrando de honrar as boas coisas que ele fizera, modificando o clima de tristeza. No dia seguinte, um jornal noticiou o ocorrido e o grupo começou a ficar famoso e a crescer devido às boas notícias. Em uma de suas caminhadas com o grupo, o mestre entra numa loja de departamentos e alerta aos pais de algumas crianças a respeito da importância de brincarem na natureza e de combater o consumismo. Eles continuam andando e vão a um asilo visitar uma velha conhecida do mestre. Lá, ele ensina uma importante lição ao grupo: o ser morre quando deixa de se sentir importante. Devido à fama crescente do grupo e do mestre, que já estava se tornando um ídolo, surge uma reportagem ridicularizando o grupo. Mas, para surpresa dos envolvidos, a matéria surtiu o efeito contrário, e o mestre e seus discípulos ficam cada vez mais famosos. Em mais uma de suas caminhadas com o grupo, o mestre os leva a um evento fashion e profere um discurso que causa polêmica, afirmando que a beleza não deve ser padronizada a uma modelo internacional. Neste evento, mais pessoas passam a segui-los, e o mestre reúne o grupo e os manda partir de 2 em 2 para que vendam sonhos. O grupo cresce ainda mais, agora são 38 integrantes. A fama do mestre cresce ainda mais, chamando a atenção dos poderosos, até que certo dia alguns empresários da empresa Megasoft convidam os discípulos do mestre para fazerem uma homenagem surpresa ao homem que mudou a vida de centenas de pessoas. O grupo ficou meio desconfiado, mas mesmo assim acabou aceitando o convite. Mal sabiam que se tratava de um golpe. Marcaram o encontro num estádio da cidade. Dias depois, seguiram com o mestre para o local. Chegando lá, encontraram milhares de pessoas e emissoras de TV prontas para assistirem ao evento. Em um grande telão, cenas de um psicótico sofrendo alucinações começaram a ser transmitidas. Logo em seguida, um homem que estava gravando as imagens começou a fazer perguntas sobre suas visões. Ao final, os apresentadores disseram para a plateia que esse era o vendedor de sonhos. Começaram a difamar e caluniar o mestre, dizendo que se tratava de um impostor, um hipócrita, um maluco que sempre quis enganar a todos. Um silêncio tomou conta do local. Todos estavam perplexos e não conseguiam acreditar no que estavam presenciando. É neste momento que uma revelação surpreendente acontece. O mestre, na verdade, é Jorge, o antigo dono da Megasoft, que ficou louco e desapareceu quando perdeu a família num trágico acidente aéreo. Era um dos mais poderosos empresários do mundo e que daria toda a sua fortuna por mais um dia ao lado dos amados que perdera. Lições importantes. É interessante, o suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas acaba matando também todos aqueles que ficam vivos, a família, os filhos. O suicídio é um tema delicado. Para salvar Júlio César, o mestre tenta conscientizá-lo que ainda há solução. Geralmente, as pessoas que buscam o suicídio não querem dar um fim à sua vida, mas dar fim ao sofrimento.
porém não se dão conta de como farão falta e modificarão a vida daqueles que ficarão. Diante de um suicídio, sempre há o sentimento de impotência e fracasso para os amigos e familiares. O suicídio não mata apenas aquele que vai, mas também leva consigo um pouco daqueles que ficam. O ser humano não morre quando o coração para de bater, morre quando, de alguma forma, deixa de se sentir importante. É a morte do sentido. Fazemos planos, construímos a nossa vida pelo sentido que damos a ela. Quando perdemos esse sentido de vida, é como se vivêssemos uma vida sem cor, sem brilho, e a vida passa sem que tenhamos vivido. O maior beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não o perdoado. Quando perdoamos, de fato nos livramos daquele mal que está nos assolando. Perdoar é o único meio de dar fim ao sofrimento que sentimos. É o único meio para libertar-se da dor causada por outra pessoa. Sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não se pode conquistar tudo apenas com o dinheiro, e o sucesso varia para cada um. Dinheiro e poder econômico são apenas algumas das áreas de nossas vidas. É loucura acreditar que o dinheiro e o poder nos tornarão felizes plenamente. Somos movidos pelos nossos sonhos. O dinheiro é uma consequência apenas. Todos podemos ser vendedores de sonhos. O romance deixa bem claro que todos podemos ser vendedores de sonhos, já que Júlio, na própria trama, faz por outro o que o mestre fez por ele um dia. Todos podemos mudar a vida de alguém para melhor, muitas vezes com um simples gesto. Eu respeito a sua dor, ela é só sua, e a única coisa que você consegue realmente sentir agora é isso. Inclusive, eu admiro a sua coragem. Imagine se jogar dessa altura, esmagar totalmente o seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão de um túmulo. O vendedor de sonhos nos ensina uma importante lição, de não julgar a dor do outro e não achar que sabemos sobre as pessoas mais do que elas mesmas. Ainda temos uma longa caminhada pela frente. Somos caminhantes pela vida. O chão da vida é a nossa estrada. Nunca devemos dar a última palavra sobre a vida. Sempre há algo para se fazer. Sempre há algo para se amar. Sempre há algo para se buscar. O fim da linha não é o bastante. Na realidade, todos somos traidores. Traímos nossos sonhos, finais de semanas, férias e, o mais importante, traímos o tempo que jogamos fora, quando deveríamos estar do lado de quem amamos. Devemos refletir sobre nossas prioridades. Passamos a vida correndo atrás de sucesso e dinheiro, em troca de tempo, e no final percebemos que o mais importante são as pessoas que amamos e o tempo que poderíamos ter aproveitado ao lado delas. Cada vez temos menos tempo. Portanto, pare e reflita. Você tem gasto seu tempo com o que realmente importa? Insights. De que fonte filosófica, religiosa, científica você bebeu para defender a tese de que a morte é o fim da existência? As escolas deveriam formar pensadores e não repetidores. Se tudo precisa estar bem ao nosso redor para termos um pouco de alegria, então somos escravos das circunstâncias. A gente consegue fugir a vida inteira de nós mesmos? É só olhar no espelho. Não dá. Ninguém deveria ser escravo numa sociedade democrática. O ontem passou. Temos o hoje à nossa frente. E você pode fazer dele o que quiser. Nesta incrível história, você aprendeu que o personagem vendedor de sonhos, o mestre, nos traz um grande aprendizado. Mesmo com as dificuldades e provações que ele enfrentou, ao invés de desistir ou se entregar após um drama pessoal, ele retornou à sociedade, renovado espiritualmente e psicologicamente. Muitas vezes nos entregamos às adversidades, assim como os personagens do livro, os discípulos. Outra lição importante é que muitas vezes não perdoamos as pessoas que nos fazem mal, mas não sabemos o que as levou a agirem daquela maneira. Estamos presos a julgamentos e padrões impostos pela sociedade. Mas a questão é que simplesmente não temos o direito de julgar as pessoas que não compreendemos. Por isso devemos buscar o caminho do perdão e da humildade, e assim aproveitarmos os pequenos momentos da vida, amando, compartilhando, fazendo o bem, sendo tolerantes e contribuindo para a harmonia de todos, pois a vida é curta. Quando menos esperarmos, ela passará. Gostou? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.